Chegou a hora de dar tchau para Game of Thrones, uma série épica com o final morno. E nós vamos adentrar na treta. Essa que é a verdade. Game of Thrones, a série mais épica de todos os tempos, que motivou muita gente, que trouxe muita energia, trouxe dragões, trouxe magia, trouxe política, trouxe guerra, trouxe embates, personagens marcantes. A verdade é que tudo terminou numa temporada muito morna. E esse final eu tô ainda meio que tentando digerir, eu não sei, tá tudo bem, deram uma paz para vários personagens, mas faltou ser Game of Thrones, faltou aquela reviravolta, aquela coisa marcante que a gente viu em todas as outras temporadas. Enfim, faltou alguma coisa para essa temporada ser tão marcante quanto outras séries que foram tão boas, quanto Breaking Bad, por exemplo, né? Enfim, muita gente eu acho que vai ter um. Acho que o ódio por essa última temporada vai rondar os próximos dias na internet. Foi triste, mas vamos tentar organizar os pensamentos aqui. Primeiro porque as últimas duas temporadas elas tiveram velocidades diferentes de todo o resto da temporada. Isso se explica ao nosso Mr. George R. R. Martin não ter terminado os livros. Então, o que eles tinham de matéria-prima rica e cheia de detalhes se acabou de uma hora para outra. A série ultrapassou os livros e basicamente a gente teve que lidar com algumas construções combinadas com o próprio George R. R. Martin. Não são os livros completos. A trama não podia se estender tanto, então todos aqueles detalhes que eram o que enriqueciam a série eles foram perdendo a força, foram ficando deixados de lado. E a gente teve então duas temporadas muito velozes. As ações eram muito fáceis de acontecer. Enquanto antes a gente tinha uma temporada inteira para alguém atravessar um continente. Nas últimas duas temporadas, um corte de câmera já resolvia a parada. Eles tinham um teletransporte e já chegavam no outro continente, porque, enfim, o jogo tinha que andar. Então acho que esse é um grande problema das últimas duas temporadas e que acabou trazendo essa diferença para a série, que quando a gente tinha aquele ritmo que ia cozinhando em fogo baixo, a gente ia prestando atenção nos detalhes, a gente ia se apegando aos personagens, eles iam se desenvolvendo, e quando a gente imaginava alguma coisa, pá, vinha lá a série e nos dava uma surpresa que infelizmente a gente não teve tanto nessas últimas duas temporadas. Mas vamos lá, último episódio a gente teve Daenerys perdendo o controle e agora ela assumiria teoricamente o treino de ferro, já que ela dizimou metade de Porto Real. E todos nós vimos a perspectiva do povo sofrendo no último episódio. E agora essa transposição para Tyrion e Jon, os caras que falaram para ela, olha, o que tu fez não precisava perder esse controle. E a gente percebe que realmente, de novo, né, em todos os momentos em que a Daenerys conquistou um povo, um reino, ela fez algo muito mal. Ela conseguiu construir, ela matou pessoas, ela, enfim, matou pessoas do mal e a gente meio que se envolveu com isso durante todo o crescimento dela em todas as temporadas e a gente gostou, né? A gente se apegou a ela, né? Mas realmente, o Tyrion tem um diálogo marcante nesse último episódio que marca bem, ó. Todas as vezes que ela fez isso, todas as vezes que ela conquistou, eram homens maus, ok. Mas ela nunca deixou de matar, ela nunca deixou de ser cruel com essas pessoas e ela não deixou de ser cruel em Porto Real e não deixaria de ser cruel para o futuro porque ela já falou e reuniu os exércitos e aquela cena é bem tensa em que ela fala o dialeto dos Dothraki e dos Imaculados e que a gente percebe aquela construção e ali eles conseguiram colocar isso transparecer pra gente, a gente pega a raiva dela de novo, porque ela tava ali, depois de ter feito algo muito ruim, ela ainda ia manter aquilo e ia continuar rondando os outros povos que poderiam ser conquistados, para, segundo ela, serem povos livres também, que a gente entende que não é livre porcaria nenhuma, porque ela meio que toma os reinos, né? Outro problema das últimas duas temporadas foi essa relação de Jon Snow e Daenerys. Eles tinham que fazer ela acontecer e ela também foi muito rápida. Na sétima temporada eles se cruzaram, bateu o olho, bah,
já estavam juntos e a gente meio que não entendeu, ok. A gente imaginou que isso poderia acontecer, mas não tinha, não teve uma construção também. Eles estavam de uma hora para outra com uma relação e essa relação não esquentou, não teve química e acabou que veio para essa temporada naquele forceps total. E acabou que quando eles tinham que entregar nesse último episódio, eles talvez não tenham entregado com tanta força quanto poderia ser se, enfim, o Mr. George R. R. Martin tivesse feito todos os seus livrinhos lá, né? Então esse último episódio continuou, ele construiu e ele entregou tudo meio logo. Ele não teve uma. Ele foi dirigido pela dupla, né? Os D&D. E eles entregaram meio que tudo já de início. E o episódio não teve uma crescente. Ele foi cozinhando em fogo baixo, chegou ao seu ápice. Jon Snow, Daenerys, ele mata a Daenerys, vem o dragão, queima o treino de ferro. E ali é o momento ápice. E depois dali a gente vê um episódio muito linear, só contando o que tinha acontecido. A gente já vê um corte muito abrupto em um tempo que passou que a gente não sabe e não imagina quanto tempo é, desde do assassinato de Daenerys até o julgamento do Tyrion. E toda aquela proposição que o Tyrion, sendo a mão do rei, o aprisionado, e mesmo aprisionado ele consegue coroar o novo rei. E a gente fica ali naquela, quem será o novo rei? Será a Sansa? Tá faltando o Jon Snow ali. Não seria o Jon Snow para estar ali? Ele seria o herdeiro digno, ou pelo menos na cadeia hereditária ali, ele era o herdeiro real do trono. Ele não estava ali e aí acaba que cai no colo do Bran, que pelo menos, né, teve uma utilidade que, bom, o menino sofreu desde o primeiro episódio. Ele é o Bran quebrado, ele conseguiu ser o Corvo de Três Olhos, ele foi perseguido durante muito tempo, ele conseguiu desenvolver dons especiais. A gente queria ver mais desses dons na tela, né? Quem aqui não queria ver ele usando os dons dele de novo num lobo, de novo no próprio dragão? Porque, puxa vida, se tem esse dom, existe dom, daria para ter usado isso de uma forma melhor na narrativa, de uma forma de construir ele um personagem mais importante. Ele ficou tão aquém nas últimas temporadas e chegou agora que caiu no colo dele, ele foi coroado rei, todo mundo concordou, menos a Sansa, que queria continuar com o Winterfell num reinado livre, como era lá no início. Ok, né? Entendemos que ele é o cérebro, que ele é a memória, que ele é tudo desses sete reinos. Mas ele não teve uma importância criada nos últimos episódios, nem nas últimas temporadas. Ele faltou um pouco do Bran. Ele tinha que ter sido um pouco mais importante, ter usado esses dons dele a favor da guerra, a favor da Arya, a favor do Jon. De alguma forma ele tinha que ter aparecido um pouco mais. E aí a gente fica só pra fanfic dele encarnando aí num dragão, voando, né? Pô, deixaram essa bola picando desde a terceira ou quarta temporada. Vai dizer que você não queria ver ele encarnando no dragão, voando e, sei lá, servindo de alguma utilidade numa hora, numa batalha, né? Seria perfeito. E outro problema dessas últimas duas temporadas foi que elas foram muito mais visuais do que verborrágicas. Elas foram muito menos de construção e muito mais de ação. Então a gente tem dois episódios cunhados todos para a batalha, a longa noite em Winterfell, que acabou tendo aquele problema técnico todo da escuridão. A gente teve a batalha lá de Porto Real, onde Daenerys queimou tudo. E foram dois episódios bem bonitos de se ver, bem construídos, com bons efeitos especiais. Que também, ok, ficaram muito. Mostraram muitos pontos de vista do sofrimento, ponto de vista da guerra, eles quase perdendo a guerra. Ficou muito mais visual do que verborrágico, que era o que antecedia as primeiras temporadas, quando todo mundo gostou, quando a gente via, sei lá, Ned Stark morrendo, quando a gente tinha um casamento vermelho, uma batalha dos bastardos, enfim. Foi muito menos do que essas temporadas, com certeza. E os últimos momentos da série foram basicamente o que nos remete, de repente, aqueles grandes finais de novela das 8, quando passa um tempo, tá lá o Tyrion reunido com os outros mestres da Casa da Moeda, da gramática, enfim, do exército. Eles estão lá
definindo o que eles vão fazer. Aí que ele chega o Bran, então, eu vou atrás do dragão, deixa comigo, vocês tomam as outras decisões aí. Enfim, dá aquela deixa de que ele pode sim, em algum momento, buscar esse dragão, enxergar esse dragão, ou mesmo encarnar nesse dragão, mas fica no ar. Pô, faz ele entrar no dragão, poxa vida. Aí a gente tem a Brienne escrevendo o desfecho do Jaime Lannister. A gente tem o Sam sendo usado com a sua inteligência e todo aquele crescimento que ele teve na literatura desde da sua época de Patrulha da Noite. O Bran, temos o Bran lá que o cara só se deu bem, né? Ele conseguiu um reinado para ele, conseguiu ser o mestre da moeda agora e tá ali definindo, debatendo possibilidades de novos bordéis ali no reino. Aí, claro, Brienne tá ali para dar uma chapuletada. Não, não, tem que ver isso aí, tem que ver a questão da saúde. Temos Sansa conseguindo o que ela sempre imaginou, sendo uma rainha, conquistando o Winterfell. Ela é coroada rainha de Winterfell. E temos Arya, que nos últimos 2 episódios ficou um pouco devendo. Ela já tinha feito a grande coisa dela nessa temporada, que era matar o Rei da Noite. E ainda fica naquele episódio que, pô, precisavam de um final épico pro Rei da Noite, foi daquele jeito, enfim. Muita gente querendo que ela realmente fosse matasse a Daenerys, enfim. Mas a Arya, ela já tinha cumprido seu papel, por mais que a gente goste dela. Se ela fizesse mais coisas nesse último episódio, ela seria a grande heroína da saga e acho que não era bem a ideia de quando começaram a escrever Game of Thrones. E aí, Jon Snow volta para a Patrulha da Noite, né? Volta para a muralha e talvez tenha o seu desfecho mais, digamos, honroso, porque ele volta com os povos livres e ele se encontra com aquela galera que foi os momentos que ele viveu com maior intensidade, digamos, na série, onde ele estava mais à vontade, ele não estava precisando cumprir papéis ou tarefas muito fortes. Lá que ele teve o seu primeiro caso de amor com a Ygritte. E foi um desfecho mais pacificador também. E não aquela coisa de o super-herói que depois entrou no reino, era o rei mais justo, sentou no trono e foi tudo feliz para sempre. Acabou que foi um final adequado, equilibrado para os 3 Starks, embora eles cada um tenha um caminho diferente. Mas enfim, não sei. Foi muito morno esse último episódio. E não sei, não sei. A gente vai debater mais isso aqui na vigília. Então fique de olho no canal, assine o canal, clica no sininho e não deixe de deixar seu comentário aí o que você achou dessa última temporada, desse último episódio. Olha, essa última temporada eu vou dar uma nota 3 de 0 a 5, porque realmente esperava mais emoção, esperava mais reviravolta, desfechos melhores para Cersei, desfecho melhor para Jaime. Enfim, muita gente podia ter um desfecho melhor e acabou ficando muito morno, muito qualquer coisa. Ficou devendo mesmo. Agora o lance é encontrar uma nova série que possa ser tão impactante quanto o Game of Thrones. Ficamos por aqui com o nosso veredito em review dos capítulos, mas voltaremos a qualquer momento com mais Game of Thrones, debatendo outros detalhes por aqui. Então fica de olho, porque você sabe, a vigília não para.